Bom dia. Com Murilo Rocha. Bom dia. Bom dia, Sinine. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Band News. O assunto é sobre justamente o envelhecimento da população brasileira e nosso ouvinte agora foi certeiro no comentário dele. A população brasileira vem envelhecendo rapidamente, velocidade acelerada. Olha esse dado aqui que interessante do censo, né, do IBGE. Em 2010, a gente tinha 30 idosos para o grupo de cada 100 crianças. Agora nós temos 55 idosos para o grupo de cada 100 crianças, ou seja, cresceu demais o número da população idosa, vem crescendo rapidamente no Brasil, né? Representa hoje cerca de 10% da população. É impressionante, cada vez os casais brasileiros vêm tendo menos filhos e vai apontando para esse envelhecimento da população. A questão da melhora da qualidade de vida também, a população hoje vive por mais tempo. Tudo isso são fatores que estão levando o Brasil para rapidamente, daqui a pouco, um cenário com a população velha muito grande, né? A população acima de 65 anos. Houve um crescimento de 57%, segundo o censo de 2010 para 2022, dessa população idosa, né? Ou seja, um crescimento muito grande, 57% em 12 anos, o número de idosos no Brasil, o número de pessoas acima de 65 anos. E a pergunta é: o Brasil está preparado para esse envelhecimento da população tão rápido? A resposta está aí. Não. O Brasil não está preparado para esse envelhecimento da população. Esse dado é apurado pela Band News, que 2 pessoas são abandonadas por dia no Brasil, 2 idosos, né? 2 pessoas idosas são abandonadas por dia no Brasil, em clínicas de saúde, enfim. É assustador. E eu, Luciana, Sinine e ouvintes, faço um desafio. Não sei se estarei aqui ano que vem ou nos próximos 5, 10 anos, mas esse número só vai crescer. Eu tenho certeza, só vai crescer, porque o problema, né, ele tem a ver com o contingente de pessoas idosas no Brasil, e esse contingente vai aumentar ano após ano. Consequentemente, essa questão do abandono de idosos em instituições de saúde também vai ocorrer. E é um problema complexo, né, gente? É um problema complexo, porque muitas famílias não têm condição mesmo de receber, de ficar com idoso. Às vezes uma tia, né, uma tia mais velha, tá idosa, às vezes o casal lá não tem condição, um sobrinho, então não tem condição, porque os 2 trabalham fora o dia todo, não tem condição de pagar uma pessoa. E outras pessoas que têm condição e optam também por não querer acolher. Isso é um problema. E a gente tem que pensar também o que o poder público pode fazer. Sinine falou que casas de saúde voltadas para idosos, né? Uma política pública o Brasil tem que ter para as pessoas com mais de 65 anos, porque não é um problema de fácil solução e o Brasil vai caminhando a passos largos, né? Para se tornar um país velho, de população mais velha, né? Mais de 65 anos. Já fomos um país muito jovens e tal, mas esse quadro vem mudando rapidamente conforme indica o censo no Brasil. E nós não estamos preparados, né? O Brasil não é um país preparado, não tem uma cultura de tratar bem a população mais velha. Claro, houve até uma mudança se a gente for pegar, houve até uma mudança nos últimos anos, né? Hoje é cheio de casas de idosos, casas mais particulares, né? As famílias mudaram um pouco o comportamento, hoje já entendem que às vezes é mais importante pagar uma casa para um idoso, uma casa particular, do que deixar o idoso abandonado em casa, sozinho. Então várias famílias já optam por isso, mas é muito caro, é um serviço extremamente caro, quando a casa de idoso é de qualidade, eu digo, né? Então é um serviço caro. Então o governo brasileiro, as prefeituras, estados, o governo federal tem que ter uma política pública de acolhimento das pessoas idosas, porque, como eu disse, esse é um problema que só vai aumentar ano a ano. Se hoje são 2 pessoas por dia abandonadas em instituições de saúde, pode ter certeza, ano que vem vão ser 3, 4, 5 e esse problema vai crescer, porque a população acima de 65 anos no Brasil está crescendo de maneira acelerada, né? A proporção vem aumentando ano após ano da população idosa, né? Acima de 65 anos no conjunto total da população brasileira. Ou seja, temos que pensar, né? Nós que estamos caminhando para lá, quem está lá e até a população mais jovem, né? Os jovens aí também tem que pensar nesse futuro, porque já é uma realidade, né? Nós estamos trazendo essa reportagem aqui, já é uma realidade. Os ouvintes vêm trazendo esses relatos e não adianta a gente particularizar um caso ou outro, fulano tal trata mal, tal. Tem que ter uma política pública, né? Que envolva uma mudança de postura, né? Cultural, social, mas também tem que ter investimento público para termos casas de idosos gratuitas, né, para as pessoas com mais de 65 anos. Como disse aí na reportagem, uma das pessoas ouvidas, né? A maioria dessas pessoas que estão nessa situação abandonadas
geralmente já vinham de um abandono anterior, né? Seja pela família, seja questão, um certo desligamento do social, já não estavam trabalhando, já não tinham nem residências, ou seja, né? É um processo contínuo que tem que ser acompanhado pelas políticas públicas do Estado brasileiro. Acho que esse é um tema importantíssimo, a gente tem que discutir ele mais vezes aqui, porque é uma realidade do Brasil, esse envelhecimento da população sem o preparo para esta situação, né? Que traz muitas coisas, né? Você pode olhar pelo aspecto da saúde, aspecto econômico, enfim, da saúde, há uma série a gente pode abordar esse tema por vários vieses diferentes, né? Até pela cobertura da imprensa. Até a cobertura da imprensa, justamente. Quando a gente estava reunindo ali as informações da pauta, questionei a nossa chefe de reportagem, Tayane, falei, Thay, imagina se fosse a notícia de uma criança abandonada no hospital. Olha a diferença de cobertura da imprensa, de tudo, né? Sim. Cobertura, indignação, enfim, suíte, né? Suíte é quando a gente fala do caso por muito tempo. Quando é um idoso, até a gente ali deu o caso pronto. É engraçado como a sociedade, a gente realmente não está preparado. Não estou falando só políticos, nós... Sim, não estamos preparados. Mas eu acho que vai se tornar uma pauta mais recorrente, sem dúvida, porque é um fato, né? Está acontecendo, né? Igual eu falo, se você pensasse há 40 anos, ninguém imaginava essas casas de idosos privadas no Brasil. As pessoas viam até como certa crueldade você colocar. Hoje já mudou a percepção da sociedade brasileira. Já entendem que quem tem condição, às vezes, numa situação do idoso muito sozinho, com problemas, o melhor são essas casas, né? E para quem não tem condições... Mudou, só que agora sim. Você citou aí, né? Por exemplo, as pessoas não têm condições, a família, sejam sobrinhos ou filhos, netos, não têm condições, trabalham o dia todo, não tem a questão financeira também. Por que não centros-dia? Imagine só o idoso sendo deixado ali, né? E ali tem atividades sociais, esportivas, saúde, alimentação e volta à noite para casa, se fosse o caso, né, como se fosse uma creche. Exatamente. Não são tantas, né, as políticas públicas que podem ser criadas, né? Mas para isso depende de vontade pública, né? Tem que ser criadas. Eu vou só mudar, assim, essa pauta é muito importante, nós vamos continuar nela por mais tempo, nós vamos render esse assunto, como eu disse, vai fazer parte aqui da pauta do nosso jornal. Eu só queria trazer um outro assunto importante para o dia, além desse reportagem exclusivo da Band News sobre abandono de idosos, queria trazer uma outra pauta importante na outra ponta, né? Que são as escolas infantis aqui de Belo Horizonte, continuam em greve e a prefeitura está mostrando uma inabilidade, uma incapacidade desse poder de negociação. Houve uma tentativa de judicializar a greve na sexta-feira. A prefeitura entrou com um pedido para que a greve seja judicializada, ou seja, que a justiça determinasse a volta dos professores, a reabertura das escolas, cortasse o ponto, mas a justiça negou o pedido da prefeitura, entendendo que, pelos dados fornecidos pelo próprio município, as escolas estão mantendo o mínimo aí de funcionamento, então não acatou esse pedido da prefeitura e está marcada agora uma rodada de conciliação entre os sindicatos, né, dos trabalhadores da rede municipal de educação e a prefeitura para a próxima quarta-feira. Lembrando aí que o reajuste proposto pela prefeitura é na casa de 2,5%. Né, e os professores reivindicam aí o mínimo, a inflação, que seria o dobro desse percentual, aí seria algo em torno de 5%. Esse é o impasse, né? E a prefeitura vai ter que negociar, porque já é um prejuízo incalculável para as crianças, mas também, né, os professores também têm que lutar por seus direitos. É isso. Senine, Luciana.